Bom dia, boa tarde, alunos, sétimo ano. Sou Alfredo, Geografia. Vamos dar início à nossa aula hoje sobre regionalização do Brasil, tá certo? Esse é o nosso assunto de hoje. O que é regionalizar? Essa é a primeira pergunta. Porque para você conhecer o país e a partir daí você desenvolver políticas públicas, tá certo? Então vai lá, tá aí, regionalizar. Delimitar áreas com características semelhantes. Em que aspectos? Naturais. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Se eu vou regionalizar, eu posso levar em consideração o aspecto natural qual? O clima. Então, se eu pegar os estados da região norte, todos têm climas Bom dia, boa tarde, alunos, sétimo ano. Sou Alfredo, Geografia. Vamos dar início à nossa aula hoje sobre regionalização do Brasil, tá certo? Esse é o nosso assunto de hoje. O que é regionalizar? Essa é a primeira pergunta. Porque para você conhecer o país e a partir daí você desenvolver políticas públicas, tá certo? Então vai lá, tá aí, regionalizar. Delimitar áreas com características semelhantes. Em que aspectos? Naturais. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Se eu vou regionalizar, eu posso levar em consideração o aspecto natural qual? O clima. Então, se eu pegar os estados da região norte, todos têm climas equatorial. Vegetação vai predominar floresta amazônica. Quando eu pego o nordeste, mesmo tendo vários tipos de vegetação, mas o que vai caracterizar mais forte vai ser a vegetação de caatinga, vai ser o clima semiárido. Então, esses são os critérios que eu levo. Mas tem outros, culturais. Nesses culturais, eu estou levando muito mais em conta aqui no Brasil o tipo de atividades econômicas que foi inserido. Então, lembra, o Brasil foi um país de colonização e exploração, então Portugal desenvolveu várias atividades econômicas aqui. Então, nós chegamos a um período que o Brasil era dividido nesse aspecto. O que caracterizava o Nordeste? Era atividade, não é isso? Açucareira. Era o açúcar, quais eram as suas características? Latifúndio, mão de obra escrava. Quando eu falo latifúndio, são grandes propriedades, mão de obra escrava, produção voltada para a Europa, é o que nós chamamos de plantation. Quando eu pegava a região amazônica, também estava dentro do contexto, sim, foi bancado pelos portugueses, mas lá era o extrativismo, a retirada de quê? De coisa da natureza sem produzir. Quando eu pegava o restante do país, eu tinha lá uma área que era a mineração, a região das Minas Gerais, depois eu tinha uma região que era a cafeeira, posterior veio o quê? A indústria. Então são esses critérios que são levados em conta na regionalização do Brasil. Tem outros sim, tem vários, mas no Brasil predomina esses, tá bom? Então, regionalização brasileira. Oficiais. O que é oficiais? Que é o governo federal que faz, através de quem? Do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? O órgão criado em 1930 e pouco pelo governo federal para levantar os dados do país e fazer a regionalização. Lembrar que essas regionalizações, elas são dinâmicas, ela muda ao longo do ano, tá certo? Então, o governo regionaliza porque ele quer descobrir as características de cada região e a partir daí desenvolver, né, atividades que seja relacionado àquela determinada área, tá certo? Ele vai planejar. Da de 1942, qual foi os critérios levados em conta? Solos naturais. Então, olha esse mapa aí. Quando eu pego a região norte, eu tenho a região norte lá em cima, mas olha que coisa interessante. O Maranhão e o Piauí fazem parte da região Amazônica. Só você falou que a região norte toda predominava clima equatorial e vegetação equatorial. E que na região nordeste você tinha um clima semiárido e vegetação de caatinga. Como é que o Maranhão e o Piauí está aí? Não esquecer que depois nós vamos ver, quando estiver trabalhando mais especificamente sobre o Nordeste então, ele é um caso à parte. Então ele tem várias coisas distintas, por isso que ele é dividido em sub-regiões. E o Maranhão e o Piauí é chamado de meio norte. Se eu pegar o Maranhão, a metade do Maranhão, as características de clima, vegetação, atividade econômica, é ligado à Amazônia, tá certo? Então nessa regionalização, o Piauí está na Mata dos Cocais. Teresina, aqui o Rio Parnaíba, nós não estamos semiáridos, nós não temos clima também
semiárido. Nosso clima aqui é o tropical típico. Então você tinha a região norte com o Amazonas, o Pará, Maranhão e Piauí. E olha interessante, você só tinha o território do Acre. Olha o Nordeste aí, a parte verde, analisa direitinho. Quem era o Nordeste? Era o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A Bahia e Sergipe é o chamado Estado do Oeste. Olha o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, que era chamado de Centro. Quem era a região Sul? A região Sul você pegava Rio de Janeiro, você pegava São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha o Rio de Janeiro aí ao lado do Distrito Federal. Nesse período, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Lembra da atividade, não é isso? Minerais metálicos, na região das Minas Gerais. Então o governo de Portugal queria uma capital ligada ao oceano, que pegava esses metais preciosos, trazia o litoral e levava para Portugal, tá certo? Era dinâmica, ao longo dos anos o governo vai adaptando. Agora nós temos a de 1970. Agora ela vai dividir o território brasileiro em 5 grandes regiões. São as atuais aí que nós utilizamos até hoje, com algumas mudanças. Nessa de 1970, o governo deixa de analisar ou relevar em conta só os aspectos naturais. Agora ele vai levar também os econômicos, tá certo? Aí ele vai dividir o território brasileiro em 5 grandes regiões. Região Norte, o Nordeste era fragmentado em 2, agora volta a ser região Nordeste. Agora o Piauí e o Maranhão vem para o Nordeste. A Bahia e Sergipe, que era uma região chamada de Leste, agora vai para aí. O Centro-Oeste agora vai ser especificamente só Mato Grosso do Sul e o Goiás, tá certo? Região Sudeste, agora Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Olha que o Rio de Janeiro aí já mudou, tá certo? Agora a capital é Brasília, olha lá dentro do Centro-Oeste. E a região Sul, você tem esses dados aí. Então já é uma nova configuração. Só que essa configuração, ela foi ocorrendo processos, tá certo? Ao longo dos anos. Ela foi constantemente mudando, não é uma coisa estática. Chegou 70, eu mudei, agora para quando chegar atual de 1990, não. Ela gradativamente ela vai tendo algumas mudanças que vai se adaptando à realidade. Aí nós temos a regionalização do Brasil atual. Essa daí já divide o território brasileiro em 25 estados, não é isso? E a capital leva em conta os aspectos naturais, sociais e econômicos. Agora, olha aí, nós não temos mais nenhum território. Nesse aí, ó, o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, que eram territórios, se transformaram em estados. Fernando de Noronha era um estado, nós sabemos que é uma ilha, foi anexada ao estado do Pernambuco. O Mato Grosso já foi dividido, nós temos Mato Grosso, não é isso, e Mato Grosso do Sul. O Goiás foi a última mudança ocorrida, não é isso, que é de 88 com a Constituição, ele foi dividido, criou o estado do Tocantins que foi para a região norte, tá certo? Então você já tem uma mudança já bem diferenciada aí, que foi ao longo dos anos. Rio de Janeiro foi anexado ao estado de Guanabara, deixou de ser 2 estados, tornou só um. Brasília construído mais ou menos no centro do país para poder ter um maior controle sobre toda a região, não é isso? Lembrar aí, olha, que os limites dos estados coincidem com das regiões. Para quê? Para facilitar as políticas públicas dos estados, não é isso? Seu desenvolvimento, projetos originais. Por isso que nesse período o governo criou algumas entidades. Então eu tenho a Sudan. O que é a Sudan? É um órgão do governo para desenvolver políticas públicas. Para onde? Para especificamente a região norte. Quer dizer, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então ela é voltada. Qual o forte do aspecto econômico da Amazônia? É o extrativismo, tanto de vegetais como minerais metálicos, né? Isso, ou minerais. Você tem a extração aí também até de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, você tem a mineração aí de minério de ferro, né? Isso, você tem a criação de gado, você tem o extrativismo. Quando eu pego o Nordeste, nós temos que Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então ela vai trabalhar desde quê? Dos aspectos naturais. Lembra, semiárido, pouca chuva e mal distribuída. Então o que é que essa SUDEN tem que desenvolver muito aí? Criar muitos açudes, poços, ou seja, tudo ligado à água, tá certo?
Qual o problema social? Essa é a região mais carente do país, os piores índices sociais, menor expectativa de vida, menor renda, maior mortalidade infantil, tá certo? Então, esse aspecto. Quais as atividades econômicas dessa região? Ainda tem a agricultura tradicional, entendeu? Que é forte. Daí a economia baseada lá no setor primário, que é agricultura e pecuária tradicionais, tá certo? Ele criou também a SUDEP, que é Superintendente de Desenvolvimento do Sul. Ela vai diferenciar, porque ela vai pegar a região sul do país, que é o Paraná e Santa Catarina. O clima é subtropical, 4 estações do ano, não tem problema com quantidade de recursos hídricos, chuva distribuída durante o ano todo. A ocupação dessa região foi do pessoal que vieram da Europa. Aí nós temos o agronegócio, que é a agricultura moderna. Então tudo isso vai diferenciando, tá certo? E aí nós temos outra divisão que não é oficial. Aquelas que a gente viu oficial é onde o governo pega com dados para servir, tá certo, de desenvolvimento de políticas públicas. Agora nós temos uma que é chamada de complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Foi criado em 1967 pelo geógrafo Pedro Pincha. Ele vai regionalizar o território brasileiro em 3 complexos, macro-regiões, ou seja, são grandes. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos olhar as características físicas dela. Primeiro, lá do IBGE oficial, os estados estão dentro com o limite da região. Aqui ele não respeita os limites dos estados. Por quê? Porque eu vou levar em conta agora aqui é o quê? Não mais só a parte física, mas eu vou levantar principalmente as atividades econômicas, por isso que é geoeconômicas. Ou seja, o mesmo estado pode ao mesmo tempo participar de uma, de 2 regiões diferentes. E um estado hoje está numa determinada região, se ele tem um desenvolvimento econômico que vai aumentando e vai melhorando a qualidade de vida do país, ele pode mudar de região. Veja, o IBGE divide em 5 grandes regiões, aqui divide em 3. Vamos pegar a Amazônia. Olha o exemplo do Mato Grosso. Lá no IBGE, o Mato Grosso faz parte do Centro-Oeste. Tá certo? O que é que agora boa parte, a maioria parte do Mato Grosso está ligado não Centro-Oeste, mas à região Amazônia. Porque dos complexos regionais ele leva em conta também as atividades econômicas, a expansão do agronegócio, a vegetação. Então, essa parte do Mato Grosso ela tem muito mais a ver com os dados da região norte que do Centro-Oeste. Olha o caso interessante do Maranhão. O Maranhão ele faz ao mesmo tempo faz parte dos 3 complexos. A parte oeste está ligado à Amazônia, falei há pouco tempo que essa parte da Amazônia predomina o clima mais ligado ao equatorial, a vegetação amazônica, a atividade de ribeirinha, da exploração do extrativismo, tanto vegetal como mineral. Então parte do Maranhão está onde? Na Amazônia. A outra parte está onde? No Nordeste, está ligado o quê? A tipo de aspectos socioeconômicos da região Nordeste. Já falamos, clima, vegetação, agricultura e subsistência, aquele negócio. Agora, olha o extremo sul do Maranhão. Ele vai para onde? Ele vai lá para o Centro-Sul. Por que ele vai para o Centro-Sul? Porque o Centro-Sul é a região mais dinâmica. Essa parte do Maranhão é o que nós chamamos de Cerrado, a última fronteira agrícola. Aí é uma agricultura não tradicional como do Nordeste, mas uma agricultura moderna, o agronegócio, altamente mecanizada, mão de obra qualificada, é um comércio, não é um agricultor que está trabalhando ali, mas uma empresa voltada para a exportação. Pega o Nordeste. Olha outro caso interessante. Parte da Bahia e o extremo sudoeste do Piauí também não fazem parte do Nordeste. Eles vão para onde? Para a região Centro-Sul. Por que isso? Porque ele também está na última fronteira agrícola. Essa parte do Piauí e da Bahia, né? E extremo oeste da Bahia e o sudoeste do Piauí são os cerrados. É o agronegócio, a agricultura dinâmica, moderna, tá certo? Voltada para o comércio externo. Aí eu pego depois o Centro-Sul. Aí o Centro-Sul vai englobar quem? Toda a região sul, parte da região Centro-Oeste, porque ele pega todo o Mato Grosso, pega o Goiás e pega uma parte do Mato Grosso do Mato Grosso. Pega Minas, pega o Espírito Santo. Agora, olha Minas como o extremo norte de Minas não está ligado ao Centro-Sul, porque essa região vai estar ligada à Bahia. A Bahia está onde? Lá no Nordeste. Ainda é também
os dados socioeconômicos é baixíssimo de Minas Gerais e região, muito parecido com o Nordeste, baixa expectativa de vida, agricultura de subsistência, não é isso? Então faz com que ele vai ir. Quando eu pego esses três, aí uma característica para definir, digamos, a Amazônia, o aspecto natural, vegetação, clima e hidrografia. Quando eu pego o Nordeste, chamado de região problema, por quê? No aspecto natural, clima predominante, semiárido, pouca chuva e mal distribuído, vegetação de caatinga, dado socioeconômico, latifúndio, poucas pessoas têm terra de mar, muitas não têm, agricultura de subsistência altamente dependente da chuva, se não chover não colhe, tá certo? Concentração de renda, população de baixo poder aquisitivo. Quando eu pego o centro-oeste, pego parte do sudeste e pego o sul, eu tenho o que? O centro-sul, região dinâmica do país, o maior índice socioeconômico do país, mais industrializada, mais urbanizada, é onde está Brasília, maior infraestrutura, maior renda per capita, tá certo? Local das decisões políticas e econômicas do país, lembrar de Brasília que é a capital, São Paulo, essa região detém quase 60% da economia do país. Ela tem problema? Sim, e muito. Aí onde você tem o maior número de favelas, tá certo? O desemprego aí é maior, mas essa regionalização geoeconômica, ela leva as características dinâmicas da região, tá certo? Aí nós vemos outra regionalização que é totalmente diferente das anteriores, que foi feita ou proposta pelo geógrafo Milton Santos e Maria Laura, que é até 99, tá certo? 99 é o período dele, mas ela ainda é utilizada, não é oficial, o governo usa. Qual foi o critério principal para essa regionalização proposta por esses dois geógrafos? É o NEUTEC científico informacional. E o que é isso? É a informação, as finanças, que estão irradiadas de maneira desigual e distinta pelo território brasileiro, e aí ele determinou 4 Brasis. E não se preocupou das regiões, chamadas de Brasis. Então você tem a Amazônia, você tem o Nordeste, você tem o Centro-Oeste e você tem a concentrada. Quem é a Amazônia? Atividade do extrativismo ligada à natureza. Qual o Nordeste? Já falamos, não é isso? Atividade arcaica, tradicional, com baixa produtividade. Quando eu pego o Centro-Oeste, celeiro do país, dinâmica no agronegócio, aonde se tem a maior produção, lá no setor primário, aonde eu levo em conta a agricultura e a pecuária. Apesar dos últimos anos, o setor secundário ela vem se desenvolvendo com a indústria. E interessante que quando eu pego a concentrada, eu pego Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é o Sudeste, e vou pegar a região Sul. O que é que isso leva para ser concentrada? Essa daí é o desenvolvimento científico e tecnológico. Maior infraestrutura de produção de energia, de rodovias, de ferrovia, mão de obra qualificada, agricultura moderna, que é o agronegócio, a prestação de serviços, tá certo? É tudo isso que vai desenvolver. Então leva em conta o conhecimento, a pesquisa, a ciência. Então lembra, a regionalização ela é dinâmica, não é só uma, não tenta decorar, tenta compreender o que vai diferenciar, quais são os critérios levados em conta de cada regionalização, tá certo? A regionalização ainda pode sofrer modificação, sim, principalmente no IBGE, porque no IBGE ele demora, mas ela é dinâmica. Então, quando a gente pega a regionalização do território brasileiro hoje em 5 grandes regiões e 26 estados do Distrito Federal, pode mudar. Há 3 anos atrás, houve um plebiscito, ou seja, a população foi votar para dividir o estado do Pará. Ele ia transformar um estado em 3. A população foi contra e ele permaneceu. O Maranhão já está bem avançado para ser dividido em 2. Maranhão do Norte e Maranhão do Sul. O próprio estado do Piauí tem também para ser dividido. Ficaria o estado do Piauí e o estado do Murgueia. Então era dinâmico. Tem proposta para dividir o Mato Grosso, proposta para dividir o Rio de Janeiro. Então compreenda a regionalização como uma coisa dinâmica que acompanha o quê? O aspecto socioeconômico, não é isso? Então eu levo ao aspecto econômico, as atividades econômicas e a qualidade de vida da população, tá certo? Vamos ficando por aqui, até a próxima.